Doenças letais. Nossos ancestrais lutaram contra ferozes pandemias, batalhas contra invasores estrangeiros, fome, guerras, catástrofes naturais e tiranos cruéis. Mas talvez os piores inimigos do gênero humano foram aqueles que não podiam ser vistos a olho nu. Ao longo da história, a humanidade enfrentou inimigos invisíveis, devastadores, silenciosos, implacáveis e letais. Epidemias que mudaram civilizações. Doenças que deixaram marcas profundas na alma da humanidade. Neste vídeo, vamos conhecer as piores doenças que já assolaram o mundo, entender seus efeitos, suas consequências e o que aprendemos com elas. Doenças incuráveis e de alta letalidade. Em primeiro lugar, destacamos a peste negra, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. No século XIV, um flagelo medieval assolou a Europa. A peste negra, uma doença incurável transmitida por pulgas de ratos, matou milhões. O terror se espalhava nas cidades, levando à morte um terço da população, cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. A bactéria Yersinia pestis causava febres, gangrenas e a morte. Sem tratamento eficaz, a peste negra dizimou quase metade da Europa em menos de 5 anos. A varíola, outra doença viral, varíola major. A varíola foi um flagelo por milênios. No século XX, matou mais de 300 milhões de pessoas. A bactéria causava febre, erupções cutâneas e hemorragias. Via aéreas e o contágio era fácil. Aos poucos, a ciência conseguiu erradicar a doença em 1980. Foi a primeira doença a ser derrotada por uma vacina. HIV/AIDS, uma ameaça moderna. O vírus da imunodeficiência humana tem causado pandemias desde os anos 80. O contágio sexual ou pelo sangue, o vírus ataca o próprio sistema de defesa do corpo. Sem cura, o HIV pode levar a AIDS e a óbito. Com antirretrovirais, a doença pode ser controlada. Em 2021, o vírus já havia causado mais de 36 milhões de mortes. Ebola, a doença do vírus Ebola, agente biológico com alto índice de mortalidade, transmissível pelo fluido corporal contaminado. A doença se cura por si só em alguns casos, mas a maioria precisa de tratamento de suporte. A taxa de mortalidade da doença é de até 90%. Felizmente, os surtos são localizados. Vamos às doenças curáveis, mas devastadoras. Tuberculose, uma bactéria. A bactéria Mycobacterium tuberculosis causa a doença. A transmissão ocorre pelo ar e os sintomas: tosse, febre e emagrecimento. Sem tratamento, a taxa de mortalidade é alta. Com antibióticos, a doença é curada. A tuberculose ainda mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Cólera, uma bactéria. A bactéria Vibrio cholerae causa cólicas abdominais e as mortes aconteciam pela desidratação. Nos séculos XIX e XX, o flagelo matou milhões. Prevenível e tratável, a doença ainda aparece em países em desenvolvimento. A gripe espanhola. A pandemia de 1918-1919 foi um flagelo. O vírus influenza H1N1 chegou com a Primeira Guerra Mundial e matou mais do que o conflito armado. Covid-19, o novo coronavírus. O agente causador da doença, o coronavírus SARS-CoV-2, chegou em 2019 e causou o maior problema de saúde pública do século. O contágio se dá pelo ar e por superfícies contaminadas. A taxa de mortalidade varia de 1 a 3%. A vacina é a forma de evitar a doença. O mundo mudou em 2020. A pandemia do novo coronavírus ensinou lições valiosas sobre a ciência, a solidariedade e a importância da informação. Febre amarela, um vírus transmitido pelo mosquito Aedes. O vírus da febre amarela causa inflamação do fígado. A taxa de mortalidade é de 30% nos casos graves. A vacina previne a doença. Onde a vacinação em massa não existe, a febre amarela é extremamente letal. Raiva, um vírus. O vírus da raiva é transmitido pela mordida de animais infectados.
O contágio se dá pelo saliva e o índice de mortalidade é praticamente 100% após o aparecimento dos sintomas. A vacina e o soro são a forma de se prevenir. É a doença mais letal do mundo se não for tratada a tempo. A história das doenças é também a história da ciência, da solidariedade e da superação. Muitas dessas doenças já foram controladas, outras ainda nos desafiam. Mas hoje temos o conhecimento, as vacinas, a informação e a união global para enfrentá-las. A verdadeira cura começa com a consciência. A prevenção é sempre o melhor caminho. Gostou do vídeo? Deixe um comentário. Assista também aos outros vídeos. Até a próxima.